Testemunhas de Jeová são um caso consideravelmente único. Guiados diretamente pelas palavras da Bíblia, suas crenças, mais do que não, acabam por entrar em conflito em certos aspectos da lei ou da medicina. E o caso apresentado, alguém que sofreu um acidente e foi levado para o hospital, é um ótimo exemplo. A grande maioria das pessoas que se encontram em uma situação de apuros como essa não teriam o mínimo problema de receber uma transfusão se for necessária para salvar a sua vida, mas com testemunhas é um assunto diferente. Prosseguir com tal processo seria uma forte violação tanto de sua crença religiosa quanto de sua liberdade de escolha. Mas para trabalharmos esses assuntos, precisamos primeiro confirmar duas coisas. O que são testemunhas de Jeová e por que estes são contra a transfusão de sangue? Testemunhas de Jeová são um grupo religioso que fervorosamente seguem Jesus Cristo e adoram a Jeová, que é uma tradução do nome hebraico dado a Deus. Eu não tenho certeza como pronunciar isso, mas é escrito YHVH. E estes seguem os ensinamentos da Bíblia um tanto ao pé da letra, vamos dizer. E isso acaba por nos levar a certa base de conflito. Existem múltiplas passagens na própria Bíblia que fazem menções sobre o assunto, notoriamente em Gênesis 9:4, Levítico 17:10 e 14, Deuterônimos 12:23 e Atos 15:28 e 29. Passagens que múltiplas vezes mencionam como um deve ser abster de absorver o sangue ou estes serão eliminados. Eu mesmo fiz múltiplas entrevistas com uma própria testemunha de Jeová que pessoalmente conheço e realmente revelam a força de sua crença. E mesmo em situações graves como essa, como o acidente apresentado, estes não abandonarão os ensinamentos que eles foram ensinados pela Bíblia. Então, eu vou continuar o trabalho falando do tópico 2, que é o conflito entre os testemunhos de Jeová, né, tem com a lei e com os médicos. Por exemplo, se um testemunho de Jeová sofre um acidente, chega no hospital, né, gravemente ferido e precisa de uma transfusão de sangue, ele vai negar, porque isso vai contra a religião dele. Ele não pode, é contra a religião dele tanto fazer transfusão quanto doar sangue, né. Então o médico vai entrar com o juramento que ele fez de salvar todas as vidas de todas as maneiras possíveis e vai querer intervir, né, para que ele faça esse procedimento. No caso de não ter, né, aparelho de autotransfusão, por exemplo. Daí entra a lei, né, que tem o direito à liberdade, que está preceituado no artigo 5º, inciso 6º, né, pela Constituição Federal. E seguindo isso, tem alguns tópicos também, algumas situações em que a lei pode intervir, né? Por exemplo, se for de menor e os pais podem optar pelos pais, pela lei decidir, ao invés dos pais, e também eles podem tentar apaziguar da melhor forma possível, né? Que é essa conclusão. Pode chegar, a lei tem que intervir quando eles não estiverem chegando no consenso, ou então o médico vai ter que achar outros meios, outros métodos de fazer com que isso funcione, né? Relativamente é isso que, resumindo assim, é isso que acontece. Então a minha parte fica por aqui, obrigado. Pacientes que são testemunhas de Jeová não aceitam transfusão total de sangue, seja por leucócitos, plasma, plaquetas ou também hemácias. Porém, podem aceitar tratamentos com circulação extracorpórea, que consiste em técnicas e aparelhos que substituem a necessidade de bomba do coração e respiratória do pulmão durante o período de cirurgia. E podem aceitar também derivados do sangue, como a albumina, a trombina e o crioprecipitado, que são fontes de proteína que auxiliam na coagulação e no tratamento de sangue.
Além da recusa da transfusão por parte das testemunhas, a transfusão sanguínea foi associada a infecções virais como HIV e hepatite C. Isso pois na época, especialmente em 1985, não havia teste de detecção rotineiramente do sangue. Por esses motivos, a medicina diminuiu bastante a necessidade de transfusão de sangue. Para facilitar a implementação desses recursos alternativos, nos dias atuais, contamos com a ajuda da COLE. A COLE é uma comissão internacional que trabalha promovendo a interligação com os hospitais e fornecendo ajuda no estabelecimento da relação médico-paciente de Testemunha de Jeová. Boa tarde, colegas. Boa tarde, professores. Então, agora eu vou falar sobre as consequências legais e religiosas da transfusão ou da não transfusão de sangue em pessoas testemunhas de Jeová. Nós fizemos uma entrevista com a doutora Cláudia Abreu Correia, CRM 22720, e ela nos informou que, neste caso, existem duas interpretações. A primeira é quando não há risco iminente de morte. Neste caso, quando não há risco iminente de morte, quando pode ser um problema um pouquinho menos grave, um pouquinho mais fácil de resolver, o médico, junto com o paciente, eles procuram outras formas de resolver esse problema. Procuram outros tratamentos sem ser a base de transfusão sanguínea. Por quê? Para os testemunhos de Jeová, receber sangue é uma violação às leis de Deus. Significa que as almas serão perdidas após a morte, seja próxima ou distante. Por isso que eles não aceitam de jeito nenhum a transfusão de sangue. Quando tem o risco iminente de morte, risco de vida, o médico deve proceder com o tratamento necessário, a não ser que o paciente tenha consigo um termo de manifestação de vontade prévio à internação, porque senão, de acordo com o CRM, o ato de negar-se a receber um produto, no caso sangue, que ajude a manter a vida, seria uma ação contrária à legislação, se equiparando ao suicídio, que perante as leis brasileiras é proibido. Por isso, que neste caso, o que pode ser feito o médico faz a transfusão sanguínea, mesmo sem o paciente permitir. Depois, o paciente pode entrar com uma ação judicial contra o hospital, contra o médico, porém, o médico tem o auxílio do CRM, Conselho Regional de Medicina, de onde for o estado que for, para auxiliá-lo. Bom dia, eu sou a Aical e vou falar sobre a conclusão que nós tivemos no nosso trabalho, que é uma conclusão que gira em torno de direitos individuais e deveres éticos dos profissionais de saúde nos casos de intervenção cirúrgica coativa com transfusão de sangue nas testemunhas de Jeová. De um lado, nós temos a liberdade religiosa e a autonomia do paciente, que são coisas que entram em conflito com os deveres éticos dos profissionais de saúde. E essa recusa dos testemunhos de Jeová da transfusão de sangue se deve à interpretação rígida que os mesmos têm da Bíblia, que acaba botando os profissionais de saúde numa situação complicada, porque no Brasil o direito à vida é priorizado, a vida é priorizada. Então, se tiver um paciente que esteja numa situação de emergência e o mesmo recuse a transfusão de sangue, ela vai acontecer do mesmo jeito, porque a vida é mais importante do que os ideais do paciente. E, contudo, hoje em dia, na nossa medicina, nós temos os derivados de sangue e as técnicas de circulação extracorpórea, que são coisas que podem ajudar os testemunhos de Jeová, são caminhos que eles podem optar por ir, porque os mesmos não ferem a interpretação rígida que eles têm da Bíblia. E nós temos a COLI também, que é um órgão que facilita demais o diálogo entre paciente e médico. Com isso, conclui-se que nós devemos respeitar, sabe? A gente tem que buscar um caminho que os dois direitos vão ser honrados. Nós temos que buscar um caminho com um diálogo aberto, com um diálogo prévio sobre isso, de um jeito que os dois direitos sejam honrados, numa conversa
que respeite a dignidade humana. Essa é a conclusão que nós tivemos. Muito obrigado.